Olá, alunos, meu nome é Marcos de Souza, e a partir de hoje a gente vai começar a trabalhar um conteúdo de português aqui com vocês, conteúdo de português voltado para o Enem, voltado para concursos, tudo aquilo que vocês já viram na escola, só que com foco principalmente em provas, para que vocês tenham uma ideia melhor do que vocês podem esperar pela frente, pelo que vocês podem esperar nos próximos desafios, tá? Sou formado em língua portuguesa, pós-graduado em produção textual, além de professor também, sou escritor, tenho 2 livros publicados, então acredito que eu vou poder contribuir significativamente com vocês nessas próximas aulas com esses conteúdos de língua portuguesa e também de literatura, tá ok? Vamos iniciar hoje com a aula de figuras de linguagem, um conteúdo importante principalmente para quem vai fazer Enem, uma matéria que cai sempre e tem um peso interessante dentro das provas, ok? Então, para começar a questão de figuras de linguagem, nós precisamos entender 2 conceitos, que são os conceitos de denotação e conotação. Conceitos que provavelmente vocês já aprenderam, mas nós precisamos relembrar para dar início nessa aula com mais confiança, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro conceito, o conceito de denotação. Diz o seguinte aqui, nossa definição. Utilização da palavra no sentido usual, no sentido do dicionário. Então, sentido de dicionário, sentido usual da palavra. Importante, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui com o conceito de denotação? A linguagem, ela nem sempre ela vai ser uma linguagem exata, tá? Nem sempre ela vai ter no sentido que você encontra a palavra dentro do dicionário. Quando você utiliza essa palavra no sentido estrito dela, no sentido do dicionário, eu vou falar que essa palavra, que essa construção frasal tem um sentido denotativo, ou seja, ela tem um sentido de denotação. Então, tem 2 exemplos aqui, ó. João chutou a bola e amor é um sentimento. 2 exemplos de denotação. Por que eles são denotações? Eu tenho aqui, ó, João chutou a bola. Tem o primeiro ser, o João, que está aqui, e tem um segundo, que é a bola. Então, você imagina, forma aquela imagem na sua mente. Tem o João de um lado e a bola. O João aproximou-se da bola, fez aquele movimento com a perna, chutou. É uma ação que realmente aconteceu. Então, eu tenho aqui na nossa definição do João chutou a bola, algo exatamente como aconteceu na vida real. O sentido do dicionário. As palavras não estão tendo um sentido diferente daquilo que você encontra dentro do sentido usual, tá? E o segundo exemplo, o amor é um sentimento. Tenho aqui primeiro um substantivo abstrato, que não tem nenhum problema, tá? No sentido usual, né, no sentido denotativo, não necessariamente eu preciso ter substantivos concretos, e eu tenho aqui demonstrando o que esse amor é. Então, o amor ele vai fazer parte de um outro grupo que eu caracterizo, que eu defino como sentimentos. Então, novamente, eu tenho aqui uma palavra no sentido usual, no sentido dicionarizado, e também a palavra sentimento no sentido dicionarizado. Nada que fuja do padrão de linguagem normal. Quando isso acontece, então, eu digo que essa palavra, que esse sentido está na forma denotativa. Ok? Segunda forma, conotação. Esse aqui vai ser muito importante, principalmente quando formos falar de uma linguagem mais poética, de uma linguagem literária. É quando a palavra ela vai fugir do seu sentido usual. Tudo bem? Então, eu tenho aqui utilização da palavra fora do sentido normal, a palavra é utilizada no sentido figurado. Vou colocar aqui entre aspas, porque geralmente a gente utiliza essa expressão. Está fazendo uma brincadeira, está conversando com um colega, você faz uma brincadeira, fala alguma coisa e diz assim, não, eu estava falando no sentido figurado, não leve a sério, não leve ao pé da letra, que também é uma figura de linguagem, porque letra não tem pé. A gente vai aprender isso daqui a pouco. Então, o que a conotação vai ser? Eu vou ter uma palavra, e essa palavra não vai estar no sentido exato que ela se encontra lá no dicionário. Dentro de um determinado contexto, dentro de uma determinada situação comunicativa, eu vou ter essa palavra com um sentido diferenciado, tá ok? Então, exemplos aqui, ó. Ela chutou a saudade para longe de si. Bem diferente do lado João chutou a bola. Eu tenho ela e o outro elemento aqui é a saudade. Percebam o seguinte, João chutou a bola.
Tem o elemento João, tem o elemento bola, e o João aproximou-se da bola, fez o movimento, chutou. Uma ação que pode acontecer no mundo real, uma ação possível. Tenho aqui, ela chutou a saudade. Se formos levar ao pé da letra, novamente essa figura de linguagem, não tem como uma pessoa chutar uma saudade. A saudade, por ser um substantivo abstrato, eu não consigo colocá-la na minha frente, fazer um movimento com as pernas e realizar o chute, tá? Então, essa palavra aqui, essa oração, ela não está no sentido do dicionário, porque isso não acontece na vida prática. Esse verbo chutar, aqui, ó, ele não está no sentido denotativo. O verbo chutar, ele vai estar no sentido conotativo, porque não é o sentido de pegar a perna e fazer aquele movimento para trás e depois o movimento para frente e jogar algo para longe. O chutar aqui é simplesmente o espantar, colocar para fora, deixar distante. É uma ideia de ela, essa pessoa aqui, do sexo feminino, tinha a saudade próxima de si e resolveu se livrar da saudade. Não quis a saudade mais próxima do seu ser. Então, o que eu tenho aqui? Não necessariamente, ou não na verdade, ela chutou essa saudade, ela simplesmente afastou. Eu quis utilizar o verbo chutar para dar uma expressividade, para mostrar que ela fez isso com força, com vontade, estava decidida, ok? Então, sentido conotativo. A palavra não necessariamente, ou melhor, a palavra não vai significar exatamente aquilo que ela tem no dicionário, aquele significado que você encontra dentro dos livros. Você vai utilizar essa palavra num sentido mais aberto, mais amplo, que permite diversas interpretações, tá ok? Outro exemplo aqui, ó. O amor é tanto que escorre pelos seus dedos. Perceba que é algo poético, algo diferente, é uma coisa bem mais profunda, bem mais complexa do que o amor é um sentimento. Aqui, o amor é um sentimento, eu tenho a palavra amor, um elemento, palavra sentimento, outro elemento, e eu estou caracterizando o primeiro elemento com o segundo elemento, sentido normal, sentido do dicionário. Já aqui no seguinte, o amor é tanto que escorre pelos seus dedos, eu tenho aqui a palavra amor, tem o verbo aqui, ó, verbo escorrer, desculpem, pelos seus dedos. Então, o que vai acontecer ali? Ó? Eu tenho um amor, um elemento que vai estar sendo utilizado no sentido dicionarizado. Tem um sentimento ali. Ó. Só que a partir daqui, do escorre, as coisas já começam a ficar um pouco mais abstratas, mais poéticas, mais românticas. Eu tenho aqui, o amor é tanto que escorre pelos seus dedos. Começo aqui com o substantivo, o amor, o escorre que vai ser meu verbo, e pelos seus dedos, uma coisa mais poética, mais romântica, que vai fugir daquele sentido normal, do sentido dicionarizado, tá ok? Então eu tenho aqui o amor. Só que o amor eu não vou falar que ele é um sentimento, eu vou dar uma conotação diferente para essa palavra, eu vou dar um sentido diferente. Eu vou dizer que o amor escorre pelos dedos. O que eu estou querendo dizer? O amor é tão abundante, tão grande, que quando eu tento pegar esse amor, quando eu tento alcançar esse sentimento, o sentimento ele começa a escorrer pelas mãos. Perceberam a profundidade? É algo diferente de simplesmente falar, o amor é grande. O amor é grande, sentido denotativo. Quando eu digo, o amor é tanto que escorre pelos dedos, eu vou muito mais para um lado poético, vou muito mais para um lado sentimental, para um lado expressivo, e fujo daquele sentido usual. Tenho a fuga do sentido usual, eu digo que eu tenho uma conotação, sentido conotativo. Dica para funcionar melhor essa memorização. Esse D aqui, ó, do sentido denotativo, é D de dicionário. Tá ok? D de dicionário, tranquilo de memorizar. Continuando, então. Tendo em mente o que é a conotação e a denotação, a gente vai continuar agora com um novo conteúdo, com as figuras de linguagem propriamente dita. Então, o que vão ser essas figuras de linguagem? Eu tenho aqui. Figuras de linguagem são recursos utilizados para expressar algo de modo não convencional.
Ou seja, a figura de linguagem vai brincar com a conotação, tá ok? Na maior parte das vezes. E eu tenho um exemplo aqui. Do céu caíam lágrimas de dor e tristeza. Olha que profundo novamente. Tem uma coisa muito poética, literária, algo que vai além do sentido normal. Então eu tenho aqui o céu. Fazer o desenho aqui para ficar mais facilzinho. Tem a nuvenzinha aqui, ó. O céu. Lá daquele céu, daquela nuvem, não caía simplesmente chuva, caíam lágrimas de tristeza. Então perceba o seguinte, quando eu digo aqui, ó, caíam lágrimas de dor e de tristeza, eu estou dando um novo sentido para a palavra chuva. Não é simplesmente dizer que do céu caíam pingos de chuva. Eu estou transformando esses pingos em lágrimas de dor e tristeza. Estou dando um sentimento completamente novo para essas lágrimas, para esses pingos. Esse sentimento que eu estou dando, essa expressividade que eu estou dando, é um tipo de figura de linguagem, tá ok? Outro exemplo aqui, ó. Exemplo de um poeta muito conhecido, Alberto Caeiro, português, pseudônimo Fernando Pessoa, tá ok? E eu tenho aqui, ó, e há poetas que são artistas, eles trabalham nos seus versos como um carpinteiro nas tábuas. Importante aqui na figura de linguagem, como um carpinteiro nas tábuas. Essa figura de linguagem a gente vai ver depois que vai ser uma comparação. Então, o que ele fez aqui, o Alberto Caeiro? Ele pegou, de um lado, eu tenho o poeta, o escritor, que está fazendo os seus versos, e do outro lado eu tenho a cena de um carpinteiro. O que o carpinteiro vai fazer? Ele vai cortar a madeira, ele vai lixar a madeira, ele vai moldar aquela madeira e, por fim, vai transformar aquilo ali numa peça artística, ele vai transformar aquilo ali num móvel. Então ele pega uma matéria bruta, vai trabalhando e vai até que aquilo se torne algo apresentável. O poeta faz o seguinte, ele compara o artista, o poeta, com esse carpinteiro. Então, quando ele faz essa comparação, ele transmite toda essa ideia do trabalho que o carpinteiro tem para o trabalho do poeta. Ele está dizendo o seguinte, que o poeta, o artista, ele vai pegar a palavra, ele vai lixar a palavra, vai tirar aquilo que não é necessário, vai trabalhá-la, vai embelezá-la e depois vai ter a poesia pronta, a poesia que vai ser bonita, que vai ser amável, que vai ser desejável. Então ele tira os elementos da carpintaria e leva esses elementos para a poesia. Ele sai daquele sentido usual, faz uma comparação e vai para um sentido completamente poético, ok? Continuando então, eu tenho aqui minha primeira figura de linguagem, comparação que foi exatamente a figura de linguagem que a gente trabalhou anteriormente. Então, definição, relação de sentido entre dois termos, importante aqui, tá? Sendo utilizado um conectivo para ligá-los, importantíssimo. Conectivo. E aqui de importante. A comparação, obrigatoriamente, vai ter um conectivo fazendo a ligação entre os dois termos, tá? Então, eu tenho um termo A, tenho o termo B, e tenho um conectivo fazendo essa ligação, o mais comum, mas não exclusivo, é o como, fazendo a ligação entre esses dois termos e estabelecendo uma conexão entre eles, para que eu pegue a característica de um e leve para o outro elemento. Então, eu tenho aqui, ó, o exemplo. Aquele jogador de futebol é forte como um touro. Minha comparação está aqui, ó, como um touro. E touro sendo o núcleo, entre aspas, dessa comparação. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho aquele jogador de futebol. Então, pense aí num jogador de futebol bem forte. Tenho o jogador de futebol e eu estou transferindo todos os elementos do touro para o jogador de futebol, principalmente a força desse touro. Então eu tenho o seguinte, esse jogador de futebol, ele não é simplesmente um jogador musculoso, um jogador forte. Ele é forte como um touro. Ele vai ser bravo, ele vai ser imponente, ele vai ter uma força física descomunal.
todos esses elementos que você consegue imaginar por touro, eu vou transferir esses elementos para o meu outro termo, para o jogador. Simples assim, fácil. E isso vai ser uma comparação por causa dessa palavra aqui, ó. Esse como ali vai ser exatamente o meu conectivo. Ele vai ser o meu termo comparativo, tá ok? Então eu tenho aqui relação de sentido entre dois termos. Meu primeiro termo, aquele jogador. Meu segundo termo, o touro. E tenho um conectivo para o ligá-los. E esse conectivo, o como. Tenho, então, a estrutura básica de uma comparação, tá ok? Observe aqui, então, o segundo exemplo, tá ok? Eu tenho aqui, para um poeta, as palavras são como beijo. Percebam o seguinte, eu tenho aqui a pessoa que vai considerar essas palavras, o poeta. Então, essa comparação também se liga ao poeta. E tenho aqui a comparação propriamente dito, palavras e beijo. O que eu vou estar fazendo nesse segundo exemplo? Eu vou estar retirando todo o significado da palavra beijo e vou estar jogando o significado para a palavra poeta. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, ou melhor, o que o eu lírico, o que o autor está querendo dizer aqui com as palavras são como beijo? Ele vai estar pegando essas características do beijo, então ele vai imaginar assim, um beijo quente, algo amoroso, algo que transmite sentimento, e vou puxar todas as características do beijo e vou levar para as palavras. Isso significa o seguinte, a palavra aqui, ela deixa de ser simplesmente um conjunto gráfico, deixa de ser simplesmente um amontoado de letras com um determinado significado. A palavra, ela vai muito além disso. A palavra, ela passa a ganhar uma nova dimensão. Ela passa a ter um sentido emocional, um sentido conotativo, tá ok? Então, vai além do que você consegue imaginar normalmente para o sentido que eu dou para a palavra, para a expressão, a palavra. Ela vai ganhar uma emoção extra dentro desse sentido. Nós temos aqui, então, agora a segunda figura de linguagem, a metáfora. Lá na nossa primeira figura de linguagem, nós tínhamos a comparação. A metáfora, ela vai ter uma aproximação muito grande daquela figura que a gente estudou anteriormente, a comparação. Por quê? A metáfora nada mais vai ser do que uma comparação sem um elemento comparativo, certo? Então, tenho aqui minha definição, ó, comparação subentendida. Então, esse subentendida, gente, destaca aqui. Por que vai ser uma comparação subentendida? Porque ela vai ser uma comparação sem aquele termo comparativo, sem aquele como, que nós vimos na outra figura de linguagem. Porém, o sentido vai continuar o mesmo. Eu ainda vou ter aquela aproximação entre dois elementos, tá ok? Então, tenho o meu exemplo aqui, ó. Joana é uma flor. Eu tenho o primeiro elemento Joana, tenho o segundo elemento flor, e eu vou estar pegando características da flor e vou trazer aqui para Joana. Então, vou pegar a flor ali, todos os elementos que eu quero dessa flor, e vou trazer para Joana. Então, eu tenho o seguinte, a flor, ela pode ser bonita, ela pode ser cheirosa, ela pode ser agradável, mas também pode ser uma flor que tem espinhos, pode não ser uma flor bonita. Enfim, independente de qual elemento, eu vou transferir esses elementos da flor e vou trazer para Joana. Posso trazer apenas um elemento, posso trazer vários elementos, vai depender da minha percepção, vai depender do meu objetivo. Eu vou descobrir quais são esses elementos pelo contexto. Se a Joana é uma pessoa que eu gosto, eu digo que a Joana é uma flor, provavelmente vou estar dizendo o quê? Que a Joana é bonita, que a Joana ela é cheirosa, ela é agradável, e que ela é algo que eu goste. Eu tenho um apreço pela Joana, então digo que a Joana é uma flor. Ou eu posso estar sendo irônico, não gosto da Joana, você sabe que eu não gosto da Joana, eu digo assim, a Joana é uma flor. Estou pegando todos aqueles elementos. Primeiro estou ironizando, estou dizendo que tem a Joana ali, faço uma ironia com a flor, para dar o sentido contrário. Eu tenho, ao mesmo tempo, uma metáfora e, ao mesmo tempo, uma ironia.
duas figuras de linguagem misturadas. Por quê? Eu vou pegar todos esses significados positivos da Joana, todos esses significados positivos da Flor e vou transferir para a Joana para falar o contrário da Joana. Percebam, então, que eu misturei as figuras de linguagem. Interessante essa construção. Outro exemplo, eu tenho aqui, o Brasil é novo, o Brasil é um pivete. Citação ali do Abel Silva. Então, o que o Abel está querendo dizer o seguinte? Nós temos aqui, do Brasil é novo em questão de tempo de descobrimento, tempo de organização, tempo de democracia. Então, o Brasil ele vai ter uma idade menor do que muitos países europeus, por exemplo. Então, o Brasil ele é um país novo. E aqui no Brasil nós temos o costume de chamar pessoas novas que cometem determinados atos condenáveis pela sociedade de pivete. Então, eu estou dizendo o seguinte, o Brasil ele não é simplesmente novo. Ele não é só um país novo. Ele é um país pivete. Então, eu vou pegar todos esses elementos aqui do pivete e vou jogar para o Brasil. Não estou simplesmente dizendo que o Brasil ele tem uma quantidade de anos pequena desde o seu descobrimento. Não estou dizendo apenas que ele tem uma quantidade de anos diminuta em relação ao processo democrático. Eu vou estar indo além. Eu vou dizer que ele é pivete, que ele vai estar cometendo dentro do país vários atos ilícitos. Vou trazer tudo aquilo que o senso comum imagina do pivete para dentro do Brasil. Então, eu vou estar pegando os significados do pivete e jogando para o Brasil. Então, se você imagina, o senso comum imagina um pivete como uma pessoa suja, uma pessoa que comete percorre maus caminhos, que vai cometer crimes, eu vou transferir tudo isso para o Brasil. É uma construção totalmente metafórica, totalmente conotativa, fora do dicionário. Se eu digo denotativamente que o Brasil é um pivete, eu vou imaginar o país Brasil vestido mal, o país Brasil roubando, só que eu não tenho como transformar um país em uma pessoa. Então, tudo isso não está no sentido estrito, ele está num sentido aberto, num sentido conotativo. Tá ok? Próxima figura de linguagem que eu tenho aqui, metonímia. A metonímia ela vai ter vários casos, então nós vamos estudar um pouquinho sobre cada um desses casos, não todos, a maioria, os casos mais importantes. Então eu tenho aqui, a metonímia vai ser um termo utilizado no lugar de outro, havendo uma relação lógica entre ambos. Então eu tenho aqui principais coisas importantes. Vai ser um termo no lugar de outro termo. Vou ter então uma substituição. Demarquem isso. Havendo uma relação lógica. Então, a metonímia ela não nasce do nada. Existe uma relação entre aqueles dois elementos. Ao invés de relacionar um elemento com outro, eu vou substituir agora. Eu tenho o elemento A e tenho o elemento B. Pego o elemento B e substituo o B pelo A, para dar o meu sentido, tá ok? Então, eu tenho aqui um tipo de metonímia, o autor pela obra. Quando eu digo aqui, ler Machado de Assis, aguçamente. Obviamente, eu não estou lendo Machado de Assis. O Machado de Assis, pessoa, não tem como ser lido. Eu não tenho como abrir o Machado de Assis e começar a ler. O Machado de Assis não é formado de palavras. Porém, entretanto, contudo, as obras do Machado de Assis são possíveis de serem lidas. Quando eu digo que estou aqui lendo, ou melhor, quando eu estou dizendo aqui que Machado de Assis aguçamente, não é a pessoa do Machado de Assis, mas as obras do Machado de Assis, a sua escrita, as suas palavras, é isso que vai aguçar a mente, tá ok? Então eu vou estar substituindo a palavra, o livro do Machado de Assis, a expressão o livro do Machado de Assis, ou um nome específico, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o alienista, Dom Casmurro, poderia dizer o seguinte, ler Dom Casmurro aguçamente, ler Memórias Póstumas de Brás Cubas aguçamente. Ao contrário, eu digo o seguinte, ler Machado de Assis
aguçamente. Não coloquei o nome da obra, coloquei o nome do autor. Também para dar um sentido que todas as obras do autor vão aguçar a mente. Uma substituição interessante e que eu vou chamar de metonímia, tá ok? Próximo caso, eu tenho aqui, ó, o continente pelo conteúdo. Então, comeu um pote de doce. Exemplo clássico esse aqui, tá? A pessoa que está realizando o ato de comer, obviamente ela não comeu o pote. As pessoas não comem o plástico, não comem o vidro, ela não vai comer a embalagem, ela vai comer o doce. Então, quando eu digo que ela comeu um pote de doce, a ideia é mais do que simplesmente dar um exagero. É substituir aquela palavra original, do doce propriamente dito, pelo pote. Eu estou dando a ideia de que ela comeu tudo. Tá? Não é um exagero, não é uma hipérbole. Ela vai ser apenas a ideia de que, como ela comeu todo o conteúdo, eu vou dizer o seguinte, que ela comeu o pote todo. Tá ok? Então eu tenho aqui o continente pelo conteúdo. Ao invés de falar do doce propriamente dito, eu vou me referir a esse doce como o pote, tá ok? Então, os dois primeiros exemplos de metonímia que nós estudamos. O autor pela obra. Deixo de escrever o nome da obra e passo a escrever o nome do autor. Segundo caso, continente pelo conteúdo. Deixo de escrever o nome do produto, deixo de escrever o nome do que vai estar dentro da embalagem e dou o nome da embalagem. Eu não vou dizer que eu comi o doce, vou dizer que eu comi o pote de doce. Tá ok? Continuando ainda na metonímia, eu tenho aqui, próximo caso de metonímia, parte pelo todo. E o meu exemplo, o bonde passa cheio de pernas, daquela bela poesia do Carlos Drummond de Andrade, tá? Então, o que eu vou ter aqui, ó? O bonde, ele vai passar cheio de pernas. Pensem o seguinte na imagem, um bonde apenas com pernas é algo no mínimo estranho. Você vai imaginar o que? Alguém matou as pessoas, cortou as pernas e está transportando as pernas. Se você for levar para o sentido denotativo, tá ok? Então, no sentido denotativo, simplesmente tem pernas dentro do bonde. Só que as figuras de linguagem trabalham com o sentido conotativo da expressão. Ou seja, fora do sentido usual, fora do sentido dicionarizado. Quando eu digo aqui que o bonde, quando Carlos Drummond diz que o bonde passa cheio de pernas, ele está se referindo àquelas pessoas lá dentro do bonde pelas suas pernas. Eu poderia dizer que o bonde passa lotado, o bonde passa cheio de pessoas, o bonde está repleto de pessoas, poderia dizer isso. Carlos Drummond, um gênio da poesia, vai dizer o seguinte, ele vai se referir a essas pessoas pela quantidade de pernas. Ao invés de dizer que o bonde está cheio, o bonde está repleto de pessoas, ele vai dizer que o bonde está cheio de pernas. Então, eu vou pegar uma parte da pessoa e vou transformar toda essa pessoa, vou me referir a toda essa pessoa apenas por essa parte. Então, o bonde passa cheio de pernas. Outro exemplo, numa festa, você vai contratar um buffet e o dono do buffet, a dona do buffet diz o seguinte, o buffet vai sair a R$200 por cabeça. Ele não vai pedir que você leve apenas a cabeça dos convidados, obviamente. Isso também é uma metonímia, da parte pelo todo. Eu vou estar me referindo ao convidado inteiro apenas pela cabeça. Tá ok? Essa é a ideia. Próximo exemplo. Singular pelo plural. E eu tenho aqui, ó, a criança tem direito à proteção da família e dos órgãos governamentais. Então, eu tenho aqui a criança. A criança. A criança ela vai ter direito à proteção da família e dos órgãos. Só que quando eu digo aqui, a criança tem direito à proteção, eu não estou especificamente dizendo de uma criança. Eu estou falando de todas as crianças. Imagina o ECA, e o ECA vai estar lá falando sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, e crio essa oração. Então, quando eu tenho
esse período aqui, eu não estou especificamente falando sobre a criança que é minha filha, especificamente a criança que vai ser minha sobrinha, ou o meu sobrinho, ou o meu filho, o meu vizinho, enfim. Eu estou falando sobre todas as crianças, tá ok? E sobre todas essas crianças, eu tenho a seguinte informação, que elas têm um direito de proteção. E esse direito de proteção vai ser permitido, vai ser defendido por uma determinada legislação ou não, enfim, contextos. O interessante aqui é o seguinte: eu me referi a todas as crianças utilizando apenas uma. Eu estou colocando aqui no singular. E apesar de estar no singular, eu estou me referindo a todas as crianças no plural. Tá ok? Então, próximos casos de metonímia. Eu tenho aqui, efeito pela causa. Esse é muito interessante, prestem atenção. Construiu a sua residência com muito suor. Então, o detalhe aqui da causa, pelo efeito, é muito suor. Percebam o seguinte, ele não construiu a residência com muito suor. Ele construiu a residência com muito trabalho. Mas o trabalho gera suor. Um trabalho excessivo vai gerar suor excessivo. Então, quando eu digo que ele construiu a sua residência com muito suor, eu estou querendo dizer que ele construiu a casa com muito trabalho. Eu estou substituindo o efeito pela causa. O suor aqui, ele vai ser o efeito do trabalho excessivo, o efeito do trabalho pesado. Então, quando eu digo que construiu a sua residência com muito suor, na verdade eu estou dizendo que ele construiu essa residência com muito trabalho pesado. Tá ok? Próximo caso, o abstrato pelo concreto. A lógica é mais ou menos a mesma. Tenho aqui, ó, a juventude é corajosa, mas algumas vezes pouco pensante. A juventude é corajosa. Aparentemente uma construção normal, né? Só que a juventude, ela não pode ser corajosa. Quem é corajosa é o jovem. O jovem é corajoso e o jovem, algumas vezes, pensa pouco. Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: eu estou pegando a característica do jovem, que é a juventude, e estou transformando essa juventude como o elemento principal dentro da minha oração. Eu estou pegando o abstrato, que é a juventude, para me referir ao concreto, que é o jovem. Fiz a substituição, tenho minha metonímia. Tá ok? A próxima figura de linguagem aqui, a perífrase. A perífrase é outra figura de linguagem muito interessante. E eu tenho aqui a seguinte: expressão para nomear um ser criado a partir de uma característica ou de um fato que o tornou famoso. Prestem atenção porque vamos ter dois casos de perífrase, tá? O relacionado a coisas, cidades, lugares, e o relacionado a pessoas. O relacionado a coisas e lugares, vou chamar de perífrase. A pessoas eu vou dar um outro nome específico, tá ok? Então, definição: expressão para nomear um ser criado a partir de uma característica. Então, meu exemplo: a cidade maravilhosa é a melhor do Brasil. Cidade maravilhosa. Quando eu chamo de cidade maravilhosa, eu estou me referindo a um lugar específico. E esse lugar é o Rio de Janeiro. Então, quando eu digo o seguinte: o Rio de Janeiro é a melhor do Brasil, é a melhor cidade do Brasil, eu posso substituir esse Rio de Janeiro por a cidade maravilhosa é a melhor do Brasil. Significa a mesma coisa, mas essa substituição, eu me referi ao Rio de Janeiro por cidade maravilhosa, por um elemento seu, a maravilha, que o tornou famoso, eu vou chamar isso de perífrase. Tudo bem? Segundo exemplo: a Cidade Luz atrai cada vez mais turistas. Então, eu tenho aqui a Cidade Luz. Palavra mais importante, expressão mais importante. Por quê? A Cidade Luz vai se referir a Paris. Eu vou pegar o principal elemento de Paris, a quantidade de suas luzes, e transformar isso em uma expressão que vai se referir diretamente à cidade, que vai substituir o nome da cidade. Então, eu tenho a Cidade Luz atrai cada vez mais turistas, que seria a mesma coisa de Paris atrai cada vez mais turistas. Tudo bem?
Então, a essa figura de linguagem eu chamo de perífrase. Segundo caso, antonomásia. A antonomásia nada mais vai ser do que uma perífrase aplicado a pessoas, tá? Então, minha definição é exatamente essa. É um caso da perífrase, exatamente aquela figura de linguagem que vimos anteriormente, porém referindo-se a pessoas. Meu exemplo, o rei do futebol visitou o Maracanã. Aqui no Brasil, a quem nós nos referimos como rei do futebol? Ao Pelé. Então, se eu digo, o rei do futebol visitou o Maracanã, eu estou dizendo que o Pelé visitou o Maracanã. Para não escrever Pelé, eu coloquei uma característica que o tornou proeminente dentro da sociedade, o seu jogo de futebol, e ele é chamado de rei. Então, o rei do futebol visitou o Maracanã. Tem uma antonomásia. Próximo caso. Outro exemplo aqui. A Dama de Ferro era uma líder forte. Então, quando eu tenho aqui, ó, a Dama de Ferro era uma líder forte, a Dama de Ferro é uma expressão que vai estar designando uma outra pessoa. Quando eu chamo de Dama de Ferro, eu estou falando sobre a Margaret Thatcher. Então, o que eu tenho aqui? O mesmo caso do anterior. Eu tenho a substituição de um nome por uma característica que transformou essa pessoa em proeminente dentro da sociedade, tudo bem? Se for relacionado a um lugar, eu vou chamar isso de perífrase. Nesses casos aqui, relacionados a pessoas, eu vou chamar de antonomásia, tudo bem? Próximo, catacrese. O catacrese foi uma figura de linguagem que a gente já brincou aqui durante o vídeo, sobre o pé da letra, levar ao pé da letra, porque letra não tem pé. Então, a catacrese vai ser exatamente essa figura de linguagem. Nossa definição é aqui, ó. Por falta de um termo mais adequado para designar um certo elemento, usa-se uma expressão emprestada. Significa o seguinte, letra não tem pé, mas eu vou chamar aquilo ali de pé da letra porque eu não tenho uma expressão melhor para caracterizar. Quando eu digo o seguinte, a perna da cadeira. Cadeira não tem perna, mas eu não tenho um nome melhor para chamar aquele elemento, então eu digo que é a perna da cadeira, o braço da cadeira, tá ok? Então, exemplos aqui, ó. O braço da cadeira escolar estava quebrado. O braço da cadeira escolar. Então, pensem o seguinte, braço, esse elemento aqui. A cadeira não tem um braço, mas ela tem aquele encosto lateral. E por falta de um nome para aquele encosto lateral, eu vou chamar de braço. Essa figura de linguagem, catacrese. Próximo. A asa da xícara era toda decorada. A asa da xícara. Nosso elemento importante aqui. Então, o que acontece? Novamente, a xícara não vai ter uma asa, no sentido estrito da coisa. A xícara não vai sair batendo não vai bater suas asas e sair voando. Porém, aquele elemento, aquela voltinha que a gente tem na xícara, olha aqui, desenhando até a xícara para ficar mais fácil. Tá mais para uma caneca, mas a ideia é essa. Então, essa voltinha aqui, por falta de um nome melhor, eu vou chamar de asa da xícara. Então, novamente, catacrese, a mesma figura de linguagem, tá ok? Próxima figura, sinestesia. Figura interessantíssima também. Ela vai ser a união de expressões que designam impressões sensoriais distintas. Explicação meio confusa, mas é fácil de entender. Então, eu tenho aqui, ó, expressões que vão designar impressões sensoriais. Importante prestar atenção nisso. Então, eu tenho aqui o exemplo. O cheiro doce e verde da natureza empolga qualquer um. O cheiro doce e o cheiro verde. Vamos lá, cheiro doce é até um pouquinho mais comum, tá ok? Apesar de doce ser uma sensação gustativa, mas isso aqui é um pouco mais utilizado, o cheiro doce. Mas ainda assim é uma sinestesia. E o mais legal aqui dessa sinestesia, o cheiro
verde. Bem, verde é uma cor, algo que você vê, não é algo que você sente o cheiro. Então perceba o seguinte, ele tem aqui uma impressão sensorial visual, uma sensação, uma impressão sensorial gustativa, e aqui eu tenho o cheiro, que vai ser olfativo. Então eu vou estar misturando essas impressões sensoriais para criar uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem eu chamo de sinestesia. Tudo bem? Próximo. Um abraço amargo é pior do que a distância. Então eu tenho um amargo para designar o meu abraço. Só que o amargo, novamente, vai ser uma questão de gosto. Se é doce ou se é amargo. Um abraço vai ser uma sensação tátil. Não vai ser uma sensação de gosto, de doce ou de amargo. Então, novamente, eu estou misturando as sensações, as minhas impressões sensoriais, as minhas sensações, para criar uma figura de linguagem complexa. Tudo bem? Continuando, então. Próxima figura de linguagem, antítese. Antítese, uma figura de linguagem que vai aproximar dois elementos de significados opostos, tá? Então, eu tenho aqui a aproximação de palavras de sentidos opostos. É apenas isso, aproximar as palavras de sentidos opostos dentro de uma determinada construção frasal. Então, tenho, de repente, do riso fez-se o pranto. Tenho riso e pranto próximos uma das outras. Isso aí, um período, um trechinho de uma obra do Vinícius de Moraes. Como vocês perceberam aqui, todos os meus exemplos do Vinícius de Moraes. Por quê? O Vinícius ele tinha um gosto todo especial pelos jogos de palavras, pela antítese. Tá? Isso a gente vai ver um pouquinho melhor quando for estudar literatura, mas já vamos adiantando esse elemento aqui. Então eu tenho aqui, de repente do riso fez-se o pranto. Riso, pranto. Situações opostas. Tá? Então eu tenho aqui um X. Riso contra o pranto. Duas coisas completamente opostas. Então, eu tenho outro elemento aqui do Vinícius. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Tristeza, primeiro elemento. Felicidade, segundo elemento. E eu tenho dois elementos opostos próximos de si. Novamente, aquele xizinho ali mostrando o conflito entre esses dois elementos. Mais um trecho aqui de outra poesia do Vinícius. A morte, angústia de quem vive. Então, eu tenho aqui morte e vive, de vida. Então, eu tenho o seguinte, dois elementos opostos, dois elementos de significados distintos e contrários, e que estão com uma aproximação dentro de uma mesma oração. Isso acontecendo, vou chamar de antítese. Essa é uma das figuras de linguagens mais fáceis de serem entendidas e de serem percebidas. Não tem nenhum mistério, tá ok? Continuando, paradoxo. O paradoxo ele vai se relacionar um pouquinho com a antítese, mas ele vai ter um objetivo diferente, tá? A antítese ela é simplesmente a aproximação de elementos opostos. No paradoxo, essa aproximação de elementos opostos vai dar uma ideia de um absurdo, vai causar uma ideia inconcebível para a razão, tá ok? Então eu tenho aqui, ó, união de ideias opostas gerando um sentido aparentemente absurdo. Por que aparentemente? Denotativamente falando, aquela situação é absurda. Conotativamente falando, brincando com as palavras, brincando com os significados, aqueles elementos são possíveis sim, tá ok? Então, sempre voltado para um lado conotativo, para um lado poético, para um lado de construção literária. Tenho aqui, poesia do Luís de Camões. O amor é fogo que arde, mas ele arde sem se ver. É uma ferida que dói, mas tem uma dor que não se sente. Percebam a estranheza. E é um contentamento descontente. Pensa no seguinte, se é uma ferida que dói,
Na teoria, você sente a dor, porque é uma ferida que dói. Só que aqui é um sentido conotativo, é um sentido aberto, é um sentido poético. Então eu consigo ter uma dor que dói, essa redundância aí para explicar melhor, tem uma dor que dói, mas é uma dor que dói e não se sente. Perceberam a ideia? É uma questão expressiva, não é uma ideia de simplesmente confusão mental na hora de construir a frase. Isso aí é uma ideia do autor para tentar explicar toda a confusão que o amor causa dentro da pessoa. Percebam como que a poesia ela é profunda? E ele continua. Esse contentamento do amor é um contentamento descontente. Numa linguagem denotativa, ou é contente ou é descontente. Um contentamento descontente não existe, mas dentro de uma linguagem conotativa, dentro de uma linguagem poética, se você quiser mostrar uma confusão de sentimentos, isso é possível. Então aqui eu tenho um paradoxo. Duas ideias que aparentemente são opostas, que são absurdas ao serem construídas juntas, mas que são possíveis por causa da poesia, por causa da conotação. Tá, ok? Outro exemplo, bem poético. Quando estás ausente, tua presença me persegue. Então eu tenho aqui, ó, a ausência e tenho a presença. Sentidos opostos. Poderia ser uma antítese, mas aqui vai gerar um sentido absurdo, e por isso um paradoxo. Então eu tenho aqui, ó, quando estás ausente, tua presença me persegue. Perceba o seguinte, a presença só aparece na ausência da pessoa. Então, não tem como uma pessoa estar presente na ausência. Não num sentido usual, não num sentido denotativo, esse D de dicionário. Mas no sentido conotativo, é sim possível uma pessoa estar presente e ausente ao mesmo tempo. E melhor, é possível a presença da pessoa perseguir a outra na ausência. Bonito, poético, metáfora, uma espécie de metáfora, um paradoxo, uma figura de linguagem. Tá ok? Eufemismo. Próxima figura de linguagem aqui. O eufemismo ele vai ser a substituição de expressões com o objetivo de atenuar o sentido original. Atenuar é a ideia do eufemismo. Você não quer dar uma ideia tão pesada, não quer falar algo tão grave, uma expressão que machuque, uma expressão que cause estranheza, que cause desconforto. Então você utiliza uma outra expressão que passe um sentido menos pejorativo, menos pesado, é um sentido mais agradável ao ouvido, agradável ao coração, tá ok? Então eu tenho um exemplo aqui, ó. Não gosto de gente que falta com a verdade. Gente que falta com a verdade é gente mentirosa. Para não falar que não gosto de gente mentirosa, eu dou uma atenuada nessa expressão. Eu digo que eu não gosto de gente que falta com a verdade. Segundo caso, depois de 70 anos belamente vividos, foi passear no céu. Então, foi passear no céu. Percebam que bonita essa expressão, passear no céu. Não é uma expressão pesada, não é uma expressão triste. Dá a ideia de algo feliz, dá a ideia de algo bonito, de algo poético. Diferente se eu falasse, depois de 70 anos belamente vividos, ele morreu. Percebam como isso é muito mais pesado, muito mais chocante, muito mais doído. Quando eu digo que ele simplesmente, ao invés de morrer, foi passear no céu, eu dou uma ideia mais bonita. Eu atenuo essa ideia de dor, tá ok? Então, quando isso acontecer, eu chamo de eufemismo. Próximo. A hipérbole. A hipérbole vai ser o contrário do eufemismo. Lá no eufemismo, eu vou atenuar uma ideia. Na hipérbole, eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou brincar com o exagero dessa ideia, tá ok? Então, é a utilização do excesso ou a utilização do exagero como modo de expressão.
Então eu vou brincar exatamente com o excesso e com o exagero. Esse exagero e esse excesso é o que vai criar a minha hipérbole. Então eu tenho aqui, você demora anos para se arrumar. Então você está falando lá com o seu namorado, com a sua namorada, quer reclamar da demora e você não vai dizer o seguinte, você demora muito para se arrumar, estou te esperando há 10 minutos, estou te esperando há 15 minutos, isso é muito pouco, você quer dar uma expressividade, quer mostrar o seu inquietamento, não, você diz o seguinte, você demora anos para se arrumar, você demora séculos para se arrumar, você está demorando milênios, dá aquela ideia de quantidade, dá aquela ideia de exagero propriamente dito, tá? E próximo exemplo, atravessaria universos para te ver. Olha que bonito, atravessaria universos. Dificilmente a pessoa atravessa nem a rua, né? Mas você quer dar uma ideia de quantidade, dar uma ideia de expressão, você substitui a distância por universos, para dar a ideia de eu iria a qualquer lugar para te ver. Geralmente, ideia meio furada, mas fica bonito na fala. Próximo, morro de amor todos os dias. O detalhe aqui está no morro. Obviamente que a pessoa não morre de amor, tá? Se ela morre de amor, ela morreria um dia só, e não todos. Mas tenho aqui, morro de amor todos os dias. O que esse morro de amor todos os dias está querendo dizer? O amor ele é tão forte que eu não consigo me aguentar. Eu morro. É um sentimento profundo, forte, grande, abrangente. Então, é isso que ele está querendo demonstrar com a expressão da morte. A morte aí nada mais é do que um exagero para demonstrar essa expressão de morte, tá ok? Então, próxima. Ironia. Ironia a gente já deu uma pincelada anteriormente. Então, eu tenho aqui, ó, inversão do sentido original buscando satirizar algo. Então, eu tenho inversão de sentido. Ironia todo mundo sabe utilizar, ainda mais quando se é adolescente. Adolescente que é adolescente de verdade sabe utilizar ironia, tá ok? Então eu tenho um exemplo aqui, ó, só para se ter uma clareza melhor no que eu estou querendo dizer na inversão de sentido. Você estudou muito, prova disso é a sua nota 0. Então tenho nota 0 e estudou muito. Estudou muito e nota 0 são dois elementos contraditórios, tá? Então, quando eu digo aqui, você estudou muito e prova disso é sua nota 0, esse estudou muito é um estudou muito num tom jocoso, num tom irônico, num tom debochado, tá? Esse deboche, essa ironia e esse tom jocoso é exatamente para dar a ideia contrária. Quando eu digo que você estudou muito, eu estou querendo dizer que você não estudou nada. Tá ok? Próximo exemplo. Meu filho é um anjo. Olha aqui. Ele não pode ver alguém quieto que ele já quer brigar. Olha aí. Estamos falando provavelmente de uma criança ou de um adolescente aqui novamente. Então, o filho que é um anjinho. Aqueles famosos anjinhos que a mamãe passa a mão na cabeça. Essa é a ideia aí. Então, aqui no anjinho, nessa palavra aqui, ó, tão importante dentro da minha oração, eu vou pegar ali um determinado elemento do anjo e trazer tudo que eu imagino como um anjo, um ser celestial, um ser calmo, que fica tocando harpa lá no céu, cantando calmamente, belamente, uma coisa muito espiritual, boazinha, celeste, e vou utilizar essa expressão para designar alguém que não para de brigar, que quer brigar a todo momento. Duas figuras que não se completam, que têm sentidos claramente opostos, tá ok? Então, quando eu digo que meu filho é um anjo, esse anjo aí é no sentido irônico, no sentido jocoso, num sentido de deboche. Está na cara que ele não é um anjo. Mas eu digo isso, de certa forma, para brincar com a realidade, tá ok? E o último exemplo. Cada vez que você joga lixo no chão, percebo como você é bem educado. Esse bem educado aí também é a ironia máxima. Se pessoa joga lixo no chão, ela não é bem educada. Mas para não a chamar de sem educação, eu digo bem educado, faço uma ironia e consigo transmitir a minha mensagem, consigo passar um sentido completo, tá ok? Então,
Próxima figura de linguagem, ironia, tranquilo. Todo mundo sabe fazer essa aqui. Próxima, prosopopeia. Também ótima para linguagem literária. Um cara que utilizava isso muito bem, Raul Bopp. Lá do Cobra Nonato, vocês já devem ter lido. Ou não, né? Se não leram, procurem ler. Cobra Nonato, desculpe. Tenho aqui então, também conhecida como personificação. Esse aqui é um outro nome que você pode encontrar nos livros, tá? Consiste a dar características ou sentimentos humanos para seres não humanos ou inanimados. Então, eu tenho aqui seres não humanos ou seres inanimados e eu vou dar sentimentos, características humanas para esses seres. Então, eu tenho aqui, ó, a lua nasceu com olheiras. Olha que bonita essa brincadeira do Raul Bopp. A lua não tem olhos, tá ok? Então já começa por aí. Se ela não tem olhos, ela não tem olheiras. Mas ele quis dar um sentido de a lua nasceu cansada, nasceu com preguiça, nasceu devagar. E para não dizer assim, para ele usar uma linguagem poética, uma linguagem bonita, sair do comum, já que isso é a ideia do fazer poético, ele diz que a lua nasceu com olheiras. Deu uma característica humana para a lua. Próximo. Vento saqueia árvores folhudas. Então, o vento saqueia. Quem rouba coisas, quem saqueia, quem pratica o saque, são seres humanos. É uma ação humana, a ação do saque, a ação do roubo. Só que ele diz o seguinte, a folha, o vento não leva as folhas das árvores. Esse vento aqui, ó, ele vai saquear essas árvores folhudas. Dá aquela ideia de arrancar com força, levar contra a vontade. É muito mais expressivo. Então, a prosopopeia, na verdade, é um recurso de expressão, para você dar uma expressão incomum para um determinado elemento, tá ok? Próximo aqui. Cipós fazem intrigas no alto das árvores. Então, vamos lá. Os cipós não criam intrigas. Cipós não são seres humanos. Quem criam intrigas são os seres racionais, tá ok? Então, o que o Bopp fez aqui? Ele pegou essa característica de criar intrigas, uma característica humana, e transferiu essa característica de intrigas para as árvores. Tá? Na verdade, para os cipós, tá ok? Os cipós fazem essas intrigas e eles fazem essas intrigas no alto das árvores, certo? Então, ele pegou a característica da intriga, uma característica humana, e transferiu para os cipós. Tenho característica humana transferida para um ser inanimado ou para um ser não humano, tenho então minha prosopopeia, tá ok? Muito comum na literatura. Próximo caso aqui, minha elipse. O que eu vou chamar de elipse? A elipse ela vai consistir em ocultar um termo em uma oração que pode ser recuperado pelo contexto. Preste atenção aqui para não confundir a elipse com a zeugma. Elipse e zeugma são parecidas, mas são figuras de linguagens parecidas, mas são figuras de linguagens distintas também, tá? Ou podemos dizer que um é um caso da outra, mas tem uma diferença entre as duas. Então, elipse consiste em ocultar um termo em uma oração, que pode ser recuperado pelo contexto. Eu vou recuperar o termo pelo contexto, mas esse termo não foi mencionado anteriormente. Então, marquem isso aí, ou melhor, escrevam aí. Não apareceu antes. Esse elemento não apareceu antes dentro daquela oração, tá ok? Então, eu tenho aqui, na rua deserta nenhum sinal de bondes. Clarice Lispector, novamente, mais uma literata aqui entre os nossos exemplos, tá ok? Então, na rua deserta não havia
sinal de bondes. Então, eu tenho ali o verbo haver que está escondido dentro dessa minha oração. Não preciso colocá-lo para entender isso pelo contexto. Na rua deserta, nenhum sinal de bondes. Na rua deserta, não havia sinal de bondes. Na rua deserta, havia nenhum sinal de bondes, nenhum sinal. O verbo haver está escondido ali no meio, tá ok? Próximo exemplo. À direita, um caminho escuro. À esquerda, um caminho melhor. À direita, havia um caminho escuro. À direita, há um caminho escuro. À direita, existe um caminho escuro. À direita, tem um caminho escuro. Posso encaixar uma série de verbos aqui, com sentidos parecidos. Mas o verbo não necessariamente está escrito. Eu consegui fazer, ou consegui ocultar este meu verbo, tá ok? Então, à direita tem um caminho escuro, à esquerda tem um caminho melhor. Tem o verbo escondido ali e o verbo ele não aparece. Elipse. Escondi um termo que eu consigo perceber pelo contexto. Próxima figura, então, é a zeugma. A zeugma é parecida com a elipse. A diferença é que na zeugma, o elemento anterior, esse elemento que está oculto, eu consigo recuperar também pelo contexto, só que ele já foi mencionado anteriormente, tá ok? Então, minha definição, omissão de um termo que pode ser recuperado, pois já foi expresso anteriormente. Então, tenho aqui, já apareceu esse termo antes, e esse termo antes, ele consegue ser recuperado pelo contexto. Então, tem o exemplo, João comprou um carrinho, Maria uma pipa. Então, João comprou. Comprou foi a ação que o João exerceu. O João comprou algo, João comprou um carrinho. A Maria tem um elemento aqui, ó, um elemento que não está aparecendo. A Maria, uma pipa. Esse círculo aqui, ó, que é o elemento que não está aparecendo, nada mais é do que o verbo comprar. João comprou um carrinho, Maria comprou uma pipa. Esse verbo aí que não está aparecendo, nada mais é do que o verbo comprar. Eu ocultei o meu verbo, mas eu consigo localizar, consigo determinar esse meu verbo pelo contexto. Tá ok? Próximo. Não sabia o que fazer. De um lado havia problemas, do outro também. Então, aqui, ó, de um lado havia problemas, do outro também havia problemas. Eu estou fazendo o seguinte, estou ocultando o verbo haver, mas eu consigo perceber o meu verbo haver escondido ali. Eu consigo recuperá-lo pelo contexto, tá ok? Então, se eu consigo recuperar pelo contexto uma palavra que já foi expressa anteriormente, eu tenho uma zeugma. Se eu consigo recuperar pelo contexto uma palavra que não foi expressa anteriormente, eu tenho uma elipse. Nossa próxima figura de linguagem, então, nós temos aqui a figura chamada hipérbato, uma figura muito conhecida porque um determinado personagem, um determinado elemento de uma franquia de cinema muito famosa é o principal utilizador dessa figura de linguagem. Vocês vão reconhecer já já. Então, aqui, ó, definição de hipérbato. Inversão da ordem natural dos termos da oração. Então, vamos começar lá pela inversão da ordem natural dos termos da oração. Primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte, quais são os termos da oração, tá? Então, eu vou ter sujeito, o verbo, se o verbo for transitivo, sujeito, verbo, e eu vou ter meu objeto direto, ou meu objeto indireto, ou os dois. Posso ter um sujeito, verbo e um predicativo do sujeito, enfim. Mas eu vou ter sempre essa expressão, com exceção dos verbos de fenômeno da natureza, ou dos verbos impessoais, sujeito, verbo e complementos, tá ok?
O hipérbato nada mais vai ser do que a inversão dessa ordem natural. Então, eu tenho objeto direto, sujeito e depois o verbo, o objeto indireto, verbo e depois o sujeito. Eu vou brincar com essa construção frasal, vou bagunçar essa construção frasal. Isso é o hipérbato, tá ok? Então, eu faço a inversão da ordem natural dos termos da oração. Exemplo, lá da franquia, o mestre Yoda. O mestre Yoda, ele tem como característica a inversão frasal. Ele tem como característica o hipérbato. Então, oração, citação de uma frase dele. Sempre em movimento está o futuro. Sempre em movimento está o futuro. Oração aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Quem é o sujeito? O sujeito vai ser aqui futuro. Futuro, núcleo do meu sujeito. Então, eu tenho ali um sujeito simples. O sujeito está lá no final da oração. Quem vai ser o meu verbo? O está. E o futuro, ele está o quê? Em movimento. E ele vai estar assim sempre. Então, a ordem natural. Então, aqui o está, o verbo e o movimento e o sempre são os meus complementos. Então, eu tenho aqui, ó, o futuro e a palavra futuro como núcleo do meu sujeito. Tenho o está como meu verbo, sempre o em movimento como meu complemento. O certo seria o futuro está sempre em movimento. Certo? Não, a ordem natural. Mas aqui eu tenho uma brincadeira com essa ordem natural. Eu digo, sempre em movimento está o futuro. Ou sempre em movimento o futuro está. Da mesma maneira, tenho inversões. Tenho hipérbatos. Outro exemplo, agora um exemplo brasileiro do Olavo Bilac. Tenho aqui, ó, bendito o que na terra o fogo fez e o teto. Então, tenho uma inversão da ordem natural dentro da minha oração. Eu tenho aqui, ó, bendito o que na terra o fogo fez e o teto. Está completamente fora daquela ordem de sujeito, o sujeito, verbo e o meu predicado. Meu sujeito, verbo e complementos. A mesma coisa. Ao professor desobedeceram muitas vezes os alunos. Eu tenho os alunos lá no final da minha oração, quando deveria, numa ordem natural, estar no começo, por ser o sujeito. Ao professor, o meu objeto indireto, que vai estar lá no começo, e o verbo está ali no meio. Está fora da ordem natural. Fora da ordem natural, eu vou chamar isso de hipérbato. Tá ok? Próxima figura, então. Tenho aqui o pleonasmo. O pleonasmo, quando ele não é vicioso, eu posso chamar ele de figura de linguagem. E o pleonasmo vai ser a repetição ou reforço de uma ideia, tá ok? Diferente de um pleonasmo vicioso. O pleonasmo vicioso é erro. O pleonasmo, apenas para reforçar a ideia, é poético, é permitido. Então, eu tenho aqui um exemplo. Eles choraram um choro doído. Então, quem chora, obviamente, chora um choro. Mas quando eu digo eles choraram um choro doído, eu estou reforçando essa ideia do choro. Não é um choro qualquer, é um choro especial, um choro mais potente, mais sentido, mais triste, mais cheio de dor. Então, essa ideia aqui, esse pleonasmo, ele não é um pleonasmo vicioso, não é um pleonasmo com erro, é um pleonasmo expressivo. O objetivo nada mais é do que reforçar uma determinada ideia, tá ok? Próximo exemplo. O problema da saúde é preciso resolvê-lo urgentemente. Eu tenho aqui o problema da saúde e tenho resolvê-lo. O pleonasmo, o problema da saúde e o lo são a mesma coisa. Quem resolve, resolve algo. E nesse caso aqui, eu resolvo o problema da saúde. Esse lo, então, e o problema da saúde, exatamente a mesma coisa. Essa repetição que eu faço dentro da oração, nada mais é do que enfatizar o problema na minha saúde. Então,
eu preciso resolver esse problema na saúde, tanto preciso resolver e ele é tão importante que eu vou chamá-lo dentro da minha oração 2 vezes. Pleonasmo, porque tem um reforço numa ideia. Lembrando o seguinte, esse pleonasmo aqui, ele não é errado. Por que esse pleonasmo não é errado? Porque o objetivo é um reforço da ideia, um reforço expressivo. Seria errado se fosse uma simples repetição sem qualquer ideia de reforço. Tá ok? Então, pleonasmo nesse caso é possível e deve ser sim utilizado, principalmente na literatura. Tenho aqui o próximo caso de figura de linguagem. É o meu polissíndeto. O polissíndeto consiste na repetição de conectivos. Muito utilizado na poesia, na literatura, tá ok? Então, para isso ficar mais claro, vamos para o exemplo. Tenho aqui, falta-lhe o solo aos pés, recua e corre, vacila e grita, luta e ensanguenta, e rola e tomba e se espedaça e morre. Percebam como esse E dá uma sequência lógica de ações, e não apenas isso, ele reforça, dá uma ideia de força, dá uma ideia de sequência e uma ideia dramática também. Lendo agora mais rápido, num tom poético. Falta-lhe o solo aos pés, recua e corre, vacila e grita, luta e sanguenta, e rola e tomba e se espedaça e morre. Essa construção do bilac, essa repetição do E, esse polissíndeto, nada mais é do que uma expressão, um recurso de expressão para tornar mais sonoro, para tornar mais forte a sua poesia. Tá ok? Minha próxima figura de linguagem, então, vai ser agora o assíndeto, que é exatamente o contrário da figura de linguagem anterior. Então, eu tenho aqui, ó, a supressão do conectivo. Lá no bilac, antes eu tinha o E, o E, o E, o E, o corre, o tropeça e morre. Então, tenho soma. Aqui eu vou ter essa sequência de ações, mas eu vou ter a anulação desses conectivos. Não tenho conectivo nenhum. Então, tem um exemplo aqui, ó. O cantor interpretava a canção, o público vaiava. Ele insistia, o público continuava. Ele parou, quebrou o violão, saiu do palco. Tenho várias ações aqui, ó. O cantor interpretava, primeira ação. O público vaiava, ele insistia, o público continuava. Ele parou, quebrou o violão, saiu do palco. Várias ações e eu não tenho nenhum conectivo para fazer a ligação entre essas ações. Eu não tenho a soma dos meus conectivos ali. Ou melhor, não tenho o conectivo para fazer a soma dessas ações, tá ok? Então, eu vou ter essa figura chamada assíndeto. Tudo bem? Tranquilo também essa figura, não tem nenhuma dificuldade. Próxima, anacoluto. O anacoluto vai ser uma figura de linguagem muito utilizada na literatura, mas também muito utilizada na fala. Vai ser nada mais, nada menos do que a quebra de uma estrutura sintática. Mudança de assunto, tá ok? Então, minha definição, interrupção na estrutura sintática, ou seja, sujeito, verbo e complementos, em desenvolvimento para se iniciar outra ideia. Então, você tem aqui, ó, sujeito, verbo, e antes de entrar o complemento, você quebra essa ideia e quebra essa ideia para iniciar uma outra oração, uma outra ideia, com sujeito, verbos e essa aqui completa. Sujeito, verbo e o meu complemento. Tudo bem? Então, prestem atenção aqui no exemplo. Os nordestinos, quando chegam em família, entre sacos e sacolas, na estação central, era para vir o complemento ali agora, mas o complemento não tem. E eu mudo o assunto para o seguinte: eu acho que merecem mais do que uma reportagem. Merecem um livro que conte a luta e a resistência dessa brava gente. Então, eu tenho aqui, ó,
Os nordestinos, quando chegam em família, entre sacolas na estação central. É a minha primeira ideia, mas essa primeira ideia não tem um fechamento, ela não tem um complemento. Na hora do complemento, eu inicio a minha próxima ideia. Eu acho que merecem mais do que uma reportagem, merecem um livro que conte a luta e resistência dessa brava gente. Ok? Próxima figura de linguagem. Anáfora ou a repetição. A anáfora ou a repetição vai acontecer principalmente no início de poesias, para dar expressividade, tá ok? Então eu tenho aqui, ó, repetição de determinada expressão com o objetivo de reforçar o sentido. Então, essa repetição aqui não é uma repetição errada, é uma repetição que vai funcionar para reforçar um determinado sentido. Então eu tenho aqui, ó, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vianense. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Carlos Drummond de Andrade. E agora José. Então eu tenho o seguinte, Drummond fez aqui. Essa é uma poesia expressiva, uma poesia conhecida, e para tornar essa poesia memorizável, expressiva, para dar um foco, para dar uma ideia de força expressiva, o Drummond se valeu da repetição. Drummond que sabia utilizar muito bem as figuras de linguagem, tá? Então tenho aqui, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse. Essa repetição dá ritmo para o nosso texto, dá ritmo para a nossa poesia e torna mais expressivo. Essa expressão, essa repetição, eu vou chamar de anáfora, ou repetição, mais conhecido, mais achado em concursos com esse nome aqui, tá? Anáfora. Próximo, então, silepse. A silepse é uma figura de linguagem interessante que nós utilizamos muito, tá? Aparece em jornais, aparece em revistas, aparece na fala e aparece também na literatura. Então eu tenho aqui, ó, concordância a partir da ideia e não dos termos da oração. Então você, geralmente, quando você vai estudar lá concordância nominal e concordância verbal, você vai concordar, o sujeito e o verbo vão concordar entre si. Se você tem um sujeito no plural, verbo no plural. Se você tem um substantivo na concordância nominal, no plural, adjetivo no plural. Aqui na silepse, eu vou ter a concordância pelo sentido e não pela palavra propriamente dita, pelo número propriamente dito, tá ok? Então, a concordância vai ser a partir da ideia. Então, a silepse pode ser de gênero, de número ou pessoa. Então, primeiro aqui, uma silepse de gênero. A bonita Rio de Janeiro recebe diversos turistas anualmente. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, vou colocar aqui, ó, M, de masculino. Mas eu tenho aqui o adjetivo. A bonita. A bonita, feminino. Então, eu tenho a bonita, uma característica feminina, para concordar com um substantivo próprio masculino. Na teoria, errado. Mas, como figura de linguagem, certíssimo. Por quê? A bonita não está concordando com a palavra Rio de Janeiro. Ela vai estar concordando com cidade. Então, a bonita cidade do Rio de Janeiro. Ela está concordando com a ideia de que o Rio de Janeiro é uma cidade, tá ok? Próximo. Havia um bando de garotos na rua. Não ouviram o carro buzinar. Então, havia um bando. Um bando. Bando singular. Tá ok? E esse bando não ouviu. Mas eu tenho aqui, o bando não ouviram. Tem uma silepse de número. Por quê? Aqui eu tenho singular e aqui eu tenho o meu plural. Então eu faço a concordância com o plural porque eu não estou concordando com o bando como palavra no singular. Eu estou concordando com a ideia de bando. Bando, conjunto de várias pessoas. Tá ok? Próximo.
Todos desejamos novas possibilidades. Todos desejam, todos desejavam. Só que aqui eu digo todos desejamos. Silepse de pessoa. Por que silepse de pessoa, professor, e não silepse de número? Porque eu vou ter aqui a inclusão de uma outra pessoa nesse grupo. E essa pessoa aqui sou eu. Todos mais eu dá igual nós. Então eu tenho aqui todos desejamos. Aqui eu tenho eles, mas o desejamos está no nós. Tudo bem? Então, se eu tenho a concordância a partir da ideia, eu vou ter uma silepse. Lembrando que a silepse pode ser de gênero, número ou pessoa. De gênero, vou ter palavra feminina e palavra masculina concordando entre si, porque vai concordar com a ideia. De número, palavra no plural, palavra no singular, concordando entre si, porque vai concordar com a ideia. E de pessoa, uma pessoa, verbo numa outra pessoa, porque vai concordar também com a ideia, tá ok? Próxima figura de linguagem, então, onomatopeia. Eu tenho aqui, ó, imitação de um som. Essa aí é clássica, tranquila, não tem como errar. Imitação de um som, geralmente de animais, objetos e daí por diante. Então, tem o meu exemplo. O relógio o atormentava. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ele estava enlouquecendo. Então, esse tic-tac, 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 nada mais é do que a imitação do som de um relógio. Imitei o som de um relógio, vou chamar isso de onomatopeia. Então, se eu quero fazer onomatopeia referente ao gato, eu vou fazer um miau, vou escrever o miau. E assim por diante. Do relógio, o tic-tac. Brincadeira de criança isso. Criança adora imitar som dos animais, sons dos objetos. O que elas estão fazendo, na verdade, é essa figura de linguagem aqui, ó. A imitação dos sons, que eu vou chamar de onomatopeia. Ok? Próxima figura. Aliteração. A aliteração vai ser a repetição dos fonemas no interior de uma determinada oração, no interior de uma determinada poesia, enfim. Então eu tenho aqui, ó, Cruz e Souza, poeta famoso, maravilhoso da nossa literatura. Então, repetição de fonemas, repetição de som, tá? Fonema, som. No interior ou no início das palavras. Aqui em Cruz de Souza a gente vai repetir o V. Ele diz o seguinte: vozes veladas, veludas vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Então o que eu tenho aqui é a repetição do do V. Tudo bem? Então fica vozes, veladas, veludas, vozes. A brincadeira com o som dentro da poesia, desse V, dessa letra V. Tudo bem? Então, o que eu tenho é a repetição de um determinado som, não de uma determinada palavra, de um determinado fonema. Tá ok? Então, já tivemos uma visão abrangente das minhas figuras de linguagem. Vamos agora partir um pouquinho para a prática, partir para os exercícios, tá ok? Exercícios separados de concursos e do Enem, para que vocês tenham uma ideia de como isso vai aparecer nas suas provas de concurso, como você vai ter que lidar com esses conteúdos no futuro. Então, tenho aqui, ó, questão do Enem. Vamos observar primeiramente a figura, fazer aqui uma interpretação, uma compreensão da figura. Eu tenho aqui o primata, o macaco, e vou acompanhando uma evolução histórica desse ser. Então, eu tenho uma evolução histórica aqui, ó, do macaco, vai aumentando para o hominídeo, se transforma em homem. Domina uma determinada ferramenta. Domina outra ferramenta. Depois tem o domínio dessa ferramenta aqui. Terminando com uma ferramenta que vocês conhecem muito bem, que é a ferramenta digital. Percebam o seguinte,
de acordo com a charge, nós temos uma subida, ou seja, uma evolução, e aqui nós temos um novo declínio. Crítica social. Pegaram a crítica no ar aí, né? Então vamos continuar. Para compreender a metáfora presente na charge, é preciso analisar com cautela os elementos não verbais disponibilizados. O argumento presente na charge consiste em uma metáfora relativa à teoria evolucionista. Então aqui, vamos lembrar lá de Darwin. E ao desenvolvimento tecnológico. Considerando o contexto apresentado, verifica-se que o impacto tecnológico pode ocasionar o surgimento de um homem dependente de novos modelos tecnológicos, a mudança do homem em razão dos novos inventos que destroem a sua realidade, a problemática social da grande exclusão digital a partir da interferência da máquina, a invenção de equipamentos que dificultam o trabalho do homem em sua esfera social, o retrocesso do desenvolvimento do homem em face da criação de ferramentas como lança, máquina e computador. Então aqui, a gente vai ter que fazer uma interpretação daquela charge. Vamos voltar na charge para perceber melhor. Nós temos aqui na teoria uma evolução e uma involução. Mas percebam o seguinte, evolução, retrocesso. Aqui nós temos uma evolução positiva. O homem dominou as máquinas, dominou as ferramentas. O homem aqui, continua evoluído. Só que ele passa a ser dependente das suas ferramentas. Então nós estamos falando aqui de dependência de ferramentas. Esse retrocesso, essa não evolução do segundo, na continuidade, não é de o homem voltou à idade lá da pedra, voltou à idade aqui, onde ele estava lá iniciando essa evolução como um macaco. Ele apenas se tornou dependente das ferramentas que ele criou. Então, essa é a ideia da charge. Então, vamos lá. O surgimento de um homem independente de um novo modelo tecnológico, certíssimo, de cara. É isso mesmo que é a ideia da charge. A mudança do homem em razão dos novos inventos que destroem sua realidade. Os novos inventos destroem a sua realidade? É claro que não. Então, não tem como ser essa questão. A problemática social da grande exclusão digital. Vamos parar por aqui. Há uma exclusão digital no mundo? Há, mas a charge em nenhum momento fala de exclusão digital. Então, esquece essa também. D. A invenção de equipamentos que dificultam o trabalho? Dificultam? Não mesmo. Esses equipamentos facilitam o trabalho humano, tá ok? Eles não dificultam esse trabalho. Então, o último, o retrocesso do desenvolvimento do homem. Retrocesso em partes, né? Ele se tornou dependente, mas não houve ali uma evolução, uma involução. Há uma evolução de equipamentos, mas o homem se torna dependente. Então, o retrocesso do desenvolvimento do homem em face da criação de ferramentas como a lança, a máquina e o computador. Essas ferramentas são reflexo da evolução. A diferença, essa não evolução é a dependência que o homem passa a ter dessas ferramentas. Mas não tem como falar que o homem retrocedeu, tá ok? Ele apenas se tornou dependente. Então, a única possibilidade é que a charge fala sobre o surgimento de um homem dependente de um novo modelo tecnológico. Um modelo tecnológico que ele mesmo criou. Tudo bem? Próxima questão. Questão 2 também do Enem. Outra charge. O Enem adora trabalhar com charge. Então, eu tenho ali... tenho aqui uma bicicleta e tenho uma bicicleta para malhar, uma bicicleta ergométrica, e tenho... Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Então, o pai do menino ali, ele pedala, pedala, pedala e não sai do lugar. Exatamente porque essa é uma bicicleta para malhar, tá ok? E ele termina dizendo o seguinte: deve ser uma metáfora da existência dele. Então, percebam o seguinte:
Falei em metáfora, falei em sentido conotativo. Estou fugindo da ideia do dicionário, estou indo para uma ideia mais aberta, mais abrangente. O que o nosso coleguinha aqui está dizendo? O que o menininho está dizendo? Meu pai fica pedalando nessa bicicleta, mas nunca sai do lugar. Não, nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Ele está dizendo que dentro da existência do pai, o pai não vai a lugar nenhum. O pai continua parado, apesar dos esforços. Então, esse pedalar e não sair do lugar é uma metáfora, é uma relação com a realidade dele. Eu tenho, de um lado, percebam a construção metafórica. Eu tenho aqui, de um lado, a bicicleta, que vai dar um novo elemento para o pai do menino. Eu vou estar tirando um elemento da bicicleta e vou jogar esse elemento para o ser humano, do pedalar e não sair do lugar. Metáfora, tá ok? Então, para a questão propriamente dita, as figuras de linguagem são comumente encontradas nos textos literários, bem como em charges e tirinhas. Nessa tirinha, o personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem para condenar a prática de exercícios físicos. De jeito algum. Ele em nenhum momento fala sobre condenar prática de exercício, tá? Valorizar aspectos da vida moderna? Claro que não. Ele está tirando um elemento ruim, através dessa metáfora, e direcionando para o pai dele. Desestimular o uso das bicicletas? Não, a bicicleta não tem nada a ver com a história. A bicicleta apenas dá um elemento, serve de elemento para fazer uma comparação sem conectivos com o pai dele. Caracterizar o diálogo entre gerações? Também não tem como colocar essa questão, tá ok? E sim, criticar a falta de perspectiva do pai. Então, o pai pedala na vida e não sai do lugar, assim como ele faz na bicicleta em casa, tá ok? É disso que nós estamos falando. Próximo, questão 3. Oxímoro, pausa. Próximo agora aqui, a questão 3. Oxímoro, ou paradoxo, é uma construção textual que agrupa significados que se excluem mutuamente. Para Garfield, a frase de saudação de John, na tirinha abaixo, expressa o maior de todos os oxímoros. Então, eu tenho aqui, vamos analisar a tirinha. Eu tenho aqui o Garfield, naquela sua expressão cansada, sua expressão típica de segunda-feira, com sono, com uma xícara, e aí chega o John, o dono do Garfield, diz o seguinte: feliz segunda-feira. Então, o Garfield diz o seguinte: a mãe de todos os oxímoros. Então, o que ele está querendo dizer ali? O oxímoro é a mesma coisa do que o paradoxo. O paradoxo é a figura de linguagem que a gente já estudou. Então, o que é a figura de linguagem do paradoxo? Duas ideias contrárias, opostas, que são aproximadas e que causam uma questão de teórica impossibilidade. O Garfield está dizendo o seguinte: na teoria, na prática denotativa, na conotativa é possível, mas na denotativa é impossível ter segunda-feira e ter felicidade. Felicidade numa segunda-feira é impossível, tá? Então, questão. Nas alternativas abaixo estão transcritos versos retirados do poema O Operário em Construção. Pode-se afirmar que ocorre um oxímoro em: era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Então eu tenho oposição, casas e chão, mas não tenho um paradoxo. Eu tenho aqui posso dizer que tem uma antítese, mas um paradoxo não tenho. A casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Aí sim nós temos um paradoxo. Percebam o seguinte: a casa era escravidão e era liberdade ao mesmo tempo. Se você tem escravidão e liberdade ao mesmo tempo, tem algo estranho aí num sentido denotativo. Num sentido conotativo, num sentido poético, ok.
mas aparentemente é algo impossível você ter liberdade e ter escravidão ao mesmo tempo. Então, já sei a minha resposta, é B. A C diz o seguinte: naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. Então ele tinha aqui a casa vazia e o nascimento de um novo mundo. Mas eu não tenho aqui um paradoxo, tá? Então a D, o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Tem uma brincadeira de palavras aqui. É paradoxo? Não é, tá ok? Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Também não tem um paradoxo, não tem nenhuma figura aqui que impeça que um elemento tenha existência mútua com o outro, tá ok? Então, minha resposta, B. Próxima questão, ainda no Enem. Tenho aqui, ó, leia este poema. Cidade grande, que beleza, Montes Claros. Como cresceu Montes Claros? Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas por enquanto, e mais promete. Então, essa brincadeira aqui, ó, Carlos Drummond de Andrade. Então, o que ele está falando? Ele começa elogiando a cidade de Montes Claros e depois ele traz um sentido negativo para Montes Claros. Então, perceba o seguinte, que já tem uma brincadeira aí de sentidos opostos, já tem uma brincadeira de falar algo para falar outra coisa, já dá para ter uma ideia de qual figura de linguagem que foi utilizada ali, ó. Além de termos uma repetição. Também fiquem ligados nisso, ó. Montes Claros, Montes Claros, Montes Claros. Tenho já algumas figuras de linguagem em mente. Então, ele diz o seguinte: entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se a metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem. Isso é metalinguagem. Referir a linguagem referindo a ela mesma. Mas eu não tenho metalinguagem naquela poesia, tá ok? Intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros textos. A teoria literária vai dizer, dependendo do autor, que todo texto é intertextual por potencial. Mas aqui eu não tenho uma intertextualidade clara, tá ok? Então também não é essa questão. Ironia, que consiste em dizer o contrário em que se pensa, com a intenção crítica. Chegamos ao ponto, olha aqui, ó. Ironia consiste em dizer o contrário do que se pensa com a intenção de criticar. Vamos voltar à nossa poesia para perceber como lá tem um viés irônico. Eu tenho aqui, ó, que beleza a cidade de Montes Claros. Como cresceu essa cidade de Montes Claros? Aparentemente um elogio. Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro. Já tem 5 favelas. Por enquanto, e mais promete. Então ele começa a falar do crescimento de Montes Claros para depois tocar num assunto da questão social, para tocar num assunto na questão da organização urbana. Ele começa elogiando para falar o contrário, para criticar, para falar sobre a desorganização. Então, essa poesia tem outros recursos expressivos, mas um dos que se destaca é a ironia. Então, a minha resposta é a resposta C, tá ok? E a D, continuando, para mostrar como não é. Denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e objetivo. O sentido está próprio ali, a poesia vai brincar com os significados fora dela mesma. Vai brincar geralmente com a conotação. Não é um sentido denotativo. Prosopopeia. Prosopopeia também já estudamos. A prosopopeia é a personificação. Então, não é. Tá? Mas vamos lá. Consiste em personificar coisas inanimadas, atribuindo-lhes vida. Não tenho uma personificação da cidade de Montes Claros naquela poesia, tá ok? Então a resposta só pode ser a C.
Temos agora aqui a questão 5 do nosso exercício, questão que saiu lá da FUVEST, tá ok? Temos um texto do Machado de Assis, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, só por esses dois elementos você já consegue, se você já tiver lido o livro, ter uma ideia do que vai se tratar, tá ok? Livro de um realismo psicológico, com uma questão irônica, enfim, já dá para ter uma ideia do que você vai esperar pelo texto, daqui por diante. Então, o texto diz o seguinte: talvez pareça excessivo o escrúpulo de Cotrim a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Então, nós vamos falar sobre o caráter honrado do Cotrim, tá ok? E o Brás Cubas diz o seguinte: eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Então, ele vai dar uma outra atribuição para o Cotrim, atribuição de modelo, tá ok? E ele continua dizendo: erguiam-no da avareza e cuido que tinham razão, mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude e as virtudes devem ser como os orçamentos, melhor o saldo que o déficit. Então, o que o Machado aqui, na figura do Brás Cubas, vai dizer o seguinte: o Cotrim, ele realmente era avaro, ele realmente gostava do dinheiro excessivo. Mas se a avareza é uma virtude, é melhor ter avareza de mais do que de menos, tá ok? Então, é uma defesa, mais ou menos, do Cotrim. Mais ou menos porque ele defende, mas ao mesmo tempo é um advogado meia boca, podemos colocar dessa maneira, tá ok? Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. Então, esses inimigos davam essa seguinte acusação para o Cotrim, de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos a calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Então, o Cotrim tinha escravos e fazia com que esses escravos sangrassem, tá ok? Mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ou seja, está justificando o Cotrim aqui, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se de certo modo ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. E não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. Então, o que eu tenho aqui é Machado de Assis, na pessoa de Brás Cubas, no caso ali o personagem Brás Cubas, ele começa a defender Cotrim. Então, como que ele vai defender o Cotrim? Ele vai dizer o seguinte: o Cotrim era realmente avaro, ele tinha avareza excessiva. Mas eu vou dizer o seguinte: a avareza excessiva é uma virtude, e virtude é melhor ter de mais do que ter de menos. Primeira explicação dele. Segundo, o Cotrim, de certa forma, era bárbaro, mas ele era bárbaro por seus motivos. Primeiro que ele era bárbaro com escravos fujões. Essa é a justificativa dele. E segundo, que ele não tem culpa de ser assim. São imposições sociais que tornaram Cotrim dessa maneira. Então, perceba o seguinte: nós temos aí uma defesa, mas uma defesa que, de certa forma, admite as características que são dadas a Cotrim pelos outros, tá ok? Então, continuando a questão. Neste excerto, Brás Cubas discute as acusações dirigidas a seu cunhado Cotrim. A argumentação aí apresentada faz com que, ao defender Cotrim, ele contribua ironicamente para confirmar essas acusações. Fica de olho que isso aconteceu, hein? Confirma a hipótese de que Machado de Assis, ao ascender socialmente, renegou suas origens e abandonou a crítica do comportamento das elites. Nada a ver, a gente não está falando sobre o Machado no texto, quer saber sobre elementos textuais. Então, essa aqui não dá. C. Visa demonstrar que as práticas de Cotrim não contavam com a conivência de Brás Cubas e da sociedade da época. Também não posso dizer isso. A D.
comprova a convicção machadiana de que os homens nascem bons e a sociedade é o que a sociedade é que os corrompe. Também não posso afirmar isso, tá ok? A E é moralmente impecável, pois distingue o lícito do ilícito, condenando explicitamente os desvios como contrabando e a tortura. Em nenhum momento há uma condenação total disso, tá ok? Então está errado. A única coisa que eu posso afirmar é que faz com que, ao defender Cotrim, ele contribua ironicamente para confirmar essas acusações. A resposta, então, A. Próxima questão. Questão 6, também da FUNESP. E eu tenho aqui, ó, no trecho, dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. A figura de linguagem presente é chamada de. Eu tenho aqui, vamos analisar essa oração, analisar para encontrar a figura. Dão um jeito de mudar o mínimo. A mudança é pequena. Para continuar mandando o máximo. Eles querem mandar demais. Então eu tenho mínimo e máximo, mínimo e máximo. Tenho a oposição entre essas duas ideias. Figura de linguagem que brinca com oposição entre duas ideias vai ser a antítese. Vamos ver se temos antítese nas opções. Tenho metáfora, hipérbole, hipérbato, anáfora e antítese. Então aqui é antítese a resposta. Não pode ser nenhuma das outras. A hipérbole, por exemplo, brinca com exagero. O hipérbato vai brincar com aquela ordem errada, a ordem não natural dos elementos da oração, tá ok? Então, cada uma tem um significado, e a antítese é a figura de linguagem que vai brincar com os elementos opostos dentro de uma oração. Então, fácil essa aqui, não tinha como errar. Então, nós temos aqui, ó, questão 7, lá da PUC de São Paulo. E eu tenho aqui os trechos. O pavão é um arco-íris de plumas. E o segundo trecho, de tudo que ele suscita e esplende, e estremece e delira. E continua o seguinte a questão. Enquanto procedimentos estilísticos, temos, respectivamente, metáfora e polissíndeto, comparação e repetição, metonímia e aliteração, hipérbole e metáfora, anáfora e metáfora. Vamos analisar um por um. Então, eu tenho aqui o pavão, meu primeiro elemento, é um arco-íris de plumas. Segundo elemento. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho a retirada de características do arco-íris e vou jogar para o pavão. Então, quando eu digo que o pavão é um arco-íris de plumas, quero dizer que as plumas dele são um delírio de cores. Tem várias cores misturadas, o que causa uma beleza. Figura de linguagem que eu retiro a característica de um elemento e jogo para o outro, vai se chamar metáfora. Se não tiver termo comparativo. Se tiver termo comparativo, comparação. Como não tem termo comparativo, metáfora. Então, já olho para as minhas opções. Tenho aqui metáfora, comparação, metonímia, hipérbole e anáfora. A única que começa com metáfora, a A. Então, já sei que é essa a resposta, mas vou analisar a segunda também. De tudo que ele suscita e esplende, e estremece e delira. Qual é o detalhe aqui, ó? O E e o E. Repetição de conectivos. Como que eu chamo essa repetição de conectivos? Polissíndeto. Essa é a figura de linguagem. Então, a resposta A é a resposta correta. Não tinha como ser nenhuma outra. Ok? Próxima, 8. Continuando lá na PUC de São Paulo. Questão ainda de concurso. Nos trechos, nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 para lá faltava nas estantes do Major. Então, já dá para ter uma ideia de qual é a figura de linguagem. Continuando, a segunda. O essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Continuando na questão, encontramos, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem.
prosopopeia e hipérbole, hipérbole e metonímia, perífrase e hipérbole, metonímia e eufemismo, metonímia e prosopopeia. Então vamos analisar aqui. Ó. Eu tenho nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 para lá faltava nas estantes do Major. Então aqui o Major é a pessoa. O que é que tinha nas estantes desse Major? Na estante eu tinha autores nacionais e nacionalizados. Detalhe aí, eu não pego um autor e coloco na sua estante. Eu pego um livro do autor e coloco na estante. Então eu tenho aí um jogo de o autor no lugar da obra. Quando eu tenho esse jogo, eu vou chamar isso de metonímia. Se é uma metonímia, vamos voltar logo para nossas opções. Prosopopeia? Não é. Hipérbole? Não é. Perífrase? Não é. Metonímia e metonímia. Então eu estou entre a D e a E para matar essa questão. Vamos para a próxima. O essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Então o violão pede e o violão deseja. Detalhe, violão pede alguma coisa? Violão deseja alguma coisa? Na linguagem denotativa, não. Por que não? Porque o violão e o violão ele não pede nem deseja nada, são características humanas. Quando eu dou uma característica humana para um objeto inanimado, eu vou chamar isso de prosopopeia ou personificação. Então, a resposta aqui da segunda figura de linguagem é a humanização de um objeto inanimado, prosopopeia ou personificação. Então, resposta E, porque não é eufemismo, é prosopopeia. Tranquilo e fácil. Próxima questão, 9. Funesp novamente. Eu tenho aqui, na frase, o pessoal estão exagerando. Me disse ontem um camelô. Encontramos a figura de linguagem chamada. Então, a minha oração aqui que eu tenho que analisar é essa aqui, ó. O pessoal estão exagerando. Me disse ontem um camelô. Já fica estranho. Você já percebe que tem alguma coisa aí que não está batendo. O pessoal estão. Então, já marca aqui, ó. Tem uma coisa diferente aqui. E diz o seguinte, encontramos qual figura de linguagem? Vamos pensar na figura de linguagem. O pessoal, singular, tá ok? E o pessoal, e aqui o verbo eu tenho estão, plural. Então eu tenho uma concordância incorreta aí. Vamos ver se é só problema de concordância. O pessoal estão. Só que dentro da pessoal aqui, ó, eu tenho, ó, várias pessoas. Imagine que cada um desses aí é uma pessoa, cada tracinho. Um conjunto de tracinhos vai ser o pessoal. Então, o que o autor fez foi o seguinte. Ele concordou o verbo no plural, porque aqui eu tenho várias pessoas dentro desse o pessoal. Quando eu tenho isso, eu tenho uma silepse, tá ok? Então, vamos olhar para cá. Eu tenho silepse de pessoa, elipse, anacoluto, hipérbole e silepse de número. Então, fico entre duas, silepse de pessoa e silepse de número. Qual a diferença entre uma e outra? Silepse de pessoas, eu erro a concordância de pessoas, e silepse de número, eu erro a concordância no número, tá ok? Na quantidade. Então, se aqui eu tenho singular e aqui eu tenho plural, eu estou errando, ou melhor, estou concordando pela lógica e não pelas palavras, em relação ao número. Então, eu tenho uma silepse de número. Ok? Tranquilo. Última questão para a gente encerrar. Do ITA, hein? Questão talvez um pouquinho mais complicada. Então, eu tenho aqui, ó, em qual das opções há erro de identificação das figuras? Então, vamos identificar as figuras de linguagem aqui. Tenho, um dia hei de ir embora, adormecer no derradeiro sono. Poético e bonito. O que eu tenho aqui? Ó? Adormecer no derradeiro sono. O que é o adormecer no derradeiro sono? Adormecer no derradeiro sono é
morrer. Simplesmente isso. E o morrer, ele foi amenizado. Quando eu amenizo uma ideia, eu chamo isso de eufemismo. Então, a resposta que ele diz que é um eufemismo está certa, não tem nenhum erro. Próximo. A neblina roçando o chão cicia em prece. Então, a neblina roçava e ela cicia. Características humanas dadas à neblina. Quando eu tenho características humanas dadas a um ser inanimado, eu vou ter prosopopeia, também chamada de personificação. E ele chama isso aqui de prosopopeia. Certinho. Tenho aqui, já não são tão violentos, já não são tão frequentes os passeios noturnos na violenta Rio de Janeiro. Então, eu tenho o quê? Violenta, feminino, e Rio de Janeiro, masculino. Tem um problema aí de concordância, tá? Concordância feita pelo contexto, então eu vou chamar ela de silepse. Ok, até aí. Tem aqui uma silepse. Mas vamos ver um detalhe. A concordância aqui não foi feita pelo número. A concordância foi feita pelo gênero. Eu tenho aqui Rio de Janeiro masculino, mas eu posso falar a cidade Rio de Janeiro, feminino, a cidade. E Violenta concordou com esse termo, a cidade. Então, eu tenho uma silepse não de número, mas uma silepse de gênero. Então, essa está errada. Então, já vou marcar aqui, ó. Essa aqui é a minha questão que há erro na identificação das figuras. Vamos para o próximo, só para continuar. É fria, fluente, frouxa, claridade. Flutua. Então, eu tenho fria, fluente, frouxa e flutua. Repetição de um determinado som. Repetição de um determinado som no interior de palavras, ou no começo delas, com a brincadeira com os fonemas, eu vou chamar de aliteração. E a resposta que ele dá aqui, aliteração. Certinho. Último. A sonora audição colorida do aroma. Então, eu tenho aqui, ó, sonora audição colorida. Uma audição não é colorida. Eu tenho uma brincadeira aqui com os diversos sentimentos, com os diversos sentidos, com as diversas sensações que se pode ter dentro de uma oração, dentro do corpo. Então, eu tenho aqui, ó, colorida, sensação visual, e sonora, uma sensação auditiva. Então, eu estou misturando essas sensações. Misturando as sensações, eu chamo de sinestesia. Certinho? Então, a resposta é a C. A única que tem um problema de identificação na figura de linguagem é a C, porque já não tão frequentes os passeios noturnos na violenta Rio de Janeiro. Eu tenho realmente uma silepse, mas essa minha silepse não é uma silepse de número, é uma silepse de gênero. Encerrando, então, os exercícios que nós preparamos para que vocês compreendessem um pouco melhor. Agradeço a vocês por terem acompanhado toda a aula, espero que tenha contribuído um pouco mais na compreensão das figuras de linguagem e bons estudos.